Olá, galera do Simplificando, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Joyce Brandão e hoje a gente vai conversar sobre plexo braquial. A nossa conversa hoje vai ser muito prática. É acerca de como planejar esse exame e quais novidades a gente tem nesse sentido. O plexo braquial nada mais é do que um feixe de ramificações nervosas responsáveis tanto pela parte motora quanto pela função sensitiva dos membros superiores. E a gente vai ver já já que a ressonância magnética é fundamental no estudo do plexo braquial. Então, gente, vamos conversar um pouco a respeito de plexo braquial. A gente sabe que é um exame complexo, né? E que como o tempo aqui é curto, eu não pretendo exaurir o assunto, mas dar uma pincelada, mostrar para vocês como estamos planejando esse exame, qual o futuro que eu vejo aí para o planejamento do plexo braquial, porque realmente traz mais informação, e falar um pouco a respeito das indicações clínicas para o estudo da ressonância. A primeira é a plexopatia, em que o paciente apresenta uma dor, uma fraqueza inespecífica e que ele não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está acontecendo isso. Então a gente pode fazer um estudo do plexo por ressonância para afastar ou uma plexopatia ou alguma coisa proveniente da coluna cervical, alguma anormalidade ali. A gente também usa a ressonância para afastar uma plexopatia induzida por radiação, no caso, daquelas pacientes que passaram por um tratamento de radioterapia em função de um CA de mama, algum tumor ali dessa região, e acabaram adoecendo esse tecido. Para afastar uma plexopatia em função dessa radiação e diferenciar, fazer um diagnóstico diferencial em relação a uma nova neoplasia, ou mesmo uma metástase ali nessa região. Eu achei super interessante esse caso, a ressonância consegue fazer uma boa distinção. E também a gente vê aqui que a síndrome do desfiladeiro torácico não é tão raro quanto a gente imaginava, na verdade é mais comum do que se pensava. E essa síndrome ela é causada por alguma compressão no feixe neurovascular, que está ali apertando a parte vascular que irriga o membro superior, ou mesmo o próprio plexo braquial. E algumas coisas podem estar causando essa compressão. Alguma patologia de tecidos moles ali no meio, alguma anormalidade nas vértebras, na primeira costela, até mesmo uma fratura de clavícula pode induzir uma compressão ali. E nesse caso dessa paciente que a gente está vendo aí, a síndrome dela é causada por uma pseudoartrose. E aí o que acontece? Quando nós formos fazer esse exame, é importante você saber que o diagnóstico às vezes não é feito somente com o paciente de braço para baixo, porque às vezes com o braço para baixo existe uma compressão e dá para visualizar logo. Mas às vezes não, às vezes é necessário induzir ali de forma proposital uma compressão maior. Então o paciente joga os dois braços para cima, ou pelo menos o braço de interesse, para ver se tem alguma coisa a mais ali provocando a compressão desse feixe neurovascular. É um assunto muito mais complexo do que isso que eu estou passando, mas assim rapidinho é o que dá para falar. Outra indicação super comum é a plexopatia traumática, principalmente no caso de motociclistas que caem, acabam machucando o braço. Essa imagem que a gente está vendo agora na tela é de uma plexopatia por trauma. O paciente teve ali um ferimento por arma branca, o edema causado está comprimindo o espaço ali que deveria estar livre para o plexo passar e isso está causando alguns transtornos para esse paciente. Além desse tipo de trauma, a gente também tem o trauma causado por acidente de motociclista, que inclusive é super comum e aparece assim com razoável frequência esse tipo de acidente. Essa imagem aqui eu achei ela super interessante e achei que valia a pena mostrar. Por quê? A gente pode ter tumores nessa região que comprimem o plexo braquial, mas nesse caso em específico, o tumor está invadindo o plexo braquial. Observa que tem um edema ali em cima, pouco antes de onde o tumor de fato está comprimindo o plexo braquial do paciente. E nesse caso eu nem sei o que o médico vai fazer com esse paciente, porque parece bem grave a situação. Agora vamos ao que interessa de verdade. A gente viu algumas indicações, agora a gente precisa saber como planejar. O planejamento do plexo braquial, ao contrário do que muitas pessoas pensam,
Ele é super simples, ele obedece ali o sentido da coluna cervical, então não tem segredo, é como se você estivesse planejando uma coluna cervical mesmo na maior parte do tempo. E o importante é que você saiba que você não deve cortar o segmento entre C4 e T2. Isso justamente para evitar que você corte alguma parte do plexo braquial. Então, quando você faz essa angulação no sagital e você alinha direitinho no axial, apesar de essa imagem em específico não estar tão alinhada, você vai ter uma imagem semelhante a essa que está aí embaixo, que é o nosso coronal. O axial é super simples, você faz reto no coronal e você angula no sentido da coluna cervical, paralelo ali, perpendicular, na verdade, à coluna cervical, compreendendo esse pedaço que eu falei para vocês, de C4 a T2, ok? E o sagital, alguns serviços fazem esse sagital reto, igualzinho a gente faz o sagital para a coluna cervical e estende até o final do feixe de raízes nervosas. Nesse caso, ele está ensinando a gente a fazer um sagital oblíquo, que alguns serviços pedem para fazer assim, alguns serviços pedem para fazer reto, depende do que seu médico gosta. Agora, como eu comentei com vocês, há um estudo, né, mostrando que fazer os cortes oblíquos ao próprio feixe de raízes nervosas do plexo tem sido mais eficiente. Inclusive, nesse estudo, eles mencionam o caso de um paciente que já havia feito vários exames de plexo braquial, mas ninguém viu qual era realmente o problema do paciente. Então, ele fez o primeiro exame 6 anos antes, que obedecia esse protocolo que eu acabei de mostrar para vocês, reto, e aí 6 anos depois eles experimentaram essa nova técnica no paciente e acabaram descobrindo que era uma lesão bem pequenininha, mas que realmente estava fazendo diferença para aquele paciente em questão. Então, qual é a proposta deles? Esse aqui é o planejamento axial, aqui é o planejamento que é feito hoje, como a gente viu agora há pouco, ele é perpendicular ali no sagital às vértebras, a gente obedece a angulação das vértebras, mas no coronal ele é reto. E a proposta dele aqui é fazer um axial oblíquo ao feixe de raízes nervosas. Qual a vantagem? A vantagem é que quando você dá esse tipo de angulação, você consegue observar as raízes nervosas numa extensão muito maior do que seria possível se o corte estivesse reto. E aí é o grande charme desse novo protocolo e por isso eu gostei bastante dele. O coronal hoje a gente faz assim, reto, né? Como eu mostrei para vocês agora há pouco. Quando a gente faz um coronal oblíquo ao feixe, olha só o resultado diferenciado que a gente tem. A gente consegue ver a raiz nervosa numa extensão muito maior do que a gente consegue ver no coronal habitual que a gente faz de plano reto. E esse aqui é o sagital, que a gente costuma fazer na maior parte dos serviços, é um sagital reto, e ele propõe que seja feito um sagital oblíquo também. O resultado também é muito bacana, eu acho que vale a pena tentar esse protocolo. Como eu disse, é um assunto complexo que não dá pra gente concluir tudo hoje, mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado o conteúdo e que de alguma forma esse vídeo de hoje possa te ajudar no planejamento do seu próximo plexo braquial. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.